Olá, amados do Senhor, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a leitura de Provérbios 1. A minha Bíblia é NVI, né? A tradução da NVI, tá? Eu vou começar aqui, então. Provérbios, capítulo 1. Propósito. Estes são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E o filho dele, Salomão, ele trocou tudo, né? Ele teve a oportunidade de fazer um pedido para o Senhor. E o pedido que ele fez foi justamente que ele tivesse sabedoria para guiar o povo. Então, Deus deu sabedoria a Salomão. E tudo que ele escreveu aqui é muito verdade até hoje para todos nós e nos ajuda muito, tá? Muita coisa que tá aqui em Provérbios acontece na nossa vida e a gente vê assim. E quando a gente segue isso, né? As coisas mudam para melhor. Sempre, sempre. Então, vamos lá. Versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Aqui ele está falando que para quem já tem um pouco de experiência vai melhorar, para quem já tem conhecimento, entendimento, vai intensificar. Então aqui ele está falando que é para todo mundo. Para inexperiente, para quem já tem um pouco de entendimento, ele atende todos os públicos, vamos falar assim. Então aqui ele já está te falando, olha, se você é inexperiente, eu vou te ajudar nisso, vou te ajudar a experimentar um pouco da sabedoria e da disciplina. Disciplina porque não adianta a gente fazer assim, hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou lá ler Provérbios 1 e você não sair do 1. Não adianta você fazer apenas uma vez e não continuar. Vamos lá então. Advertências da sabedoria. Versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Então aqui ele está falando assim, que o mal, ele te chama. E não é para que a gente ceda a esse mal, mas aqui ele fala assim, o mal, né? Então você imagina, eu pelo menos tenho a impressão de, assim, uma pessoa vestida toda de preto, com uma expressão maléfica, assim, chamando, vem, vem, e daí é muito fácil a gente falar não. A questão, o desafio nosso diário é dizer não ao mal que a gente não vê evidentemente. Por exemplo, a falar mal da vida dos outros, a ter a oportunidade de tomar a decisão correta, que você sabe que é a correta, e você fala assim, não, só dessa vez. É a gente não ser íntegro. E eu não tô falando assim que isso é fácil, é um desafio. E é uma coisa sutil, não é evidente, assim, não tem aquela pessoa, aquela figura maléfica lá te chamando para cometer o mal, para matar alguém. Mas você que conhece os princípios do Senhor, você sabe que aquilo
não vai te trazer benefício algum. E você sabe que aquilo é ruim. Você sabe que você tem que dizer não. E ainda assim você quer dizer sim. Então, a gente tem que sempre estar cuidando com isso. Perceber a sutileza da maldade. Entender os princípios para que a gente não venha a cometer o mal. Porque às vezes ele não é tão evidente assim como aqui está escrito. Meu Deus, onde eu parei? Tá bom, vamos lá. Tá, aqui. Versículo 12. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos. Encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos, em partes iguais tudo o que conseguirmos. Então aqui a gente tem que prestar muita atenção que se já tá te chamando para fazer uma coisa desonesta, você acha mesmo que essa pessoa vai ter a capacidade de dividir com você as coisas em partes iguais como ela tá dizendo que vai fazer? Você realmente acha que essa pessoa, sendo desonesta com você desde o início, vai ser honesta com você depois? Eu não acho isso. Eu tenho certeza que o caráter, a gente vê ele nas pequenas coisas. E se uma pessoa não tem a capacidade de cumprir a palavra no pouco, né, como a Bíblia fala, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, se a pessoa não cumpre a palavra com você no pouco, é bom que você abra o olho, porque essa pessoa não vai cumprir a palavra dela com você no muito, ou em qualquer compromisso, tá bom? Vamos lá, versículo 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Por quê? Você concorda comigo que tudo que a gente planta, a gente colhe? Então, essas pessoas, elas estão plantando mal. Quando chegar a hora da colheita, não tem boas coisas para elas colherem. Afinal, elas não plantaram boas coisas. Elas plantaram o mal. E é isso que elas vão colher. Por isso que todos nós, sem exceção de ninguém, eu, você que estava escutando, todo mundo, temos que cuidar muito com o que plantamos. Vamos lá. Convite à sabedoria, versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue sua voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Aqui ela tá falando assim, poxa, você que tá aí na miséria, você que não sabe o que fazer, tá perdido, eu tô aqui diariamente te chamando. Até quando você vai escolher ficar nessa vida? Então, isso aqui é um chamado para você mudar de vida, para você mudar de nível. E quando a gente escuta esse chamado, as coisas começam a mudar de pouquinho em pouquinho e daí só para melhor. Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se atacarem a minha repreensão... Se acatarem a minha repreensão
Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, como a desgraça quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará. Então aqui tá falando assim, gente, a sabedoria, ela tá ali. Você que tá me escutando hoje, você tem a oportunidade de ter disciplina e continuar na palavra do Senhor. A sabedoria, ela tá chamando a gente a todo momento. E hoje você tem a oportunidade de escutá-la e acatá-la na sua vida, de recebê-la na sua vida, né? E deixar que ela te conduza, porque aqui tá falando que se você deixar ela entrar na sua vida, a sabedoria, ela vai te dar o espírito sábio, vai te dar um espírito sábio. E outra, não perca essa oportunidade. Você está tendo a oportunidade de ouvir a sabedoria, de ter ela na sua vida, de ter uma vida melhor. Só que se você decidir continuar não escutando a sabedoria, vai chegar um momento em que você vai querer redenção. Chega um momento em que você vai falar, poxa, por que eu não escutei? Poxa, por que eu não peguei a oportunidade? E aí você tarde demais, porque daí você já vai estar colhendo. Você plantou errado. Chega na hora da colheita, você vai colher frutos podres. E ninguém quer comer coisa podre, não é? Então aqui, ó, pois a inconstância, ou seja, se você não tem disciplina de ser constante na palavra, né? Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. E aqui acaba o primeiro capítulo de Provérbios. Gente, isso é muito sério. A gente acha que não, a gente passa a vida brincando, mas não é assim. A gente é cobrado, e a hora que a gente for cobrado do Senhor é pesado. É pesado. Por isso, se você está tendo a oportunidade de se alinhar com o Senhor, de receber a sabedoria, então aproveite essa oportunidade, não deixe para depois. Vamos orar para começar bem o nosso dia, terminar bem a nossa noite. Não sei se você está me escutando de manhã, de tarde ou de noite. Vamos fazer uma oração juntos. Pai, eu peço para que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que estão me escutando, os seus familiares, todas as pessoas que elas amam. Abençoe, proteja, esconda no seu esconderijo, Senhor, cada uma dessas pessoas.
Guarde o coração delas. Ajude-as a enxergar a sabedoria. Destampe os ouvidos delas. Abra os olhos e os ouvidos espirituais para que elas vejam, Senhor, para que elas te escutem, para que elas escutem a sabedoria que o Senhor tem, para que elas prosperem, Senhor, porque eu sei que todas as pessoas que são generosas prosperam, e essas pessoas aqui, elas estão passando tempo com o Senhor. Elas são pessoas generosas e eu peço para que o Senhor as abençoe, que ajude elas a prosperarem, para que elas transbordem na vida de outras pessoas também, para que o Senhor as conduza durante o dia, durante a semana, aonde elas entrarem, que o seu reino entre junto, que a sua paz esteja junto delas, para que elas possam sorrir, para que elas possam ter alegria, vida e vida em abundância, para que elas possam te aceitar como o único e suficiente Salvador. Eu peço, Senhor, para que o Senhor conduza os passos de cada um, que dê instruções, orientações ao coração de todos nós. E eu peço isso em nome de Jesus, e desde já nós te agradecemos por todas as bênçãos e milagres recebidos. Amém.